Fala pessoal, beleza? Você já tentou centralizar aquela imagem, aquela div, o que você precisar e às vezes não ficou muito bacana, ficou meio torto, ficou um pouco fora do eixo? Vamos ver hoje uma maneira bem bacana de a gente estar resolvendo esse problema. Bora lá? Opa, seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou o Zenk. E hoje eu gostaria de estar falando duas maneiras da gente estar centralizando o nosso objeto, a imagem ou o que seja. Eu tenho um HTML simples aqui. Simplesmente eu criei uma div para criar um retângulo. E aqui eu só deixei que o border ele do tamanho da tela, botei um background e criei o nosso retângulo, que ele tem uma posição absoluta, que é relativa ao nosso body, com um comprimento de 500 pixels, altura de 300 pixels, uma borda e um background. Então, pelo jeito que a gente fez, ele vai ter que estar no canto superior esquerdo da tela. Vamos dar uma olhadinha? Bacana. Então, como que a gente vai centralizar? A gente vai começar primeiro, a gente vai usar um cálculo para conseguir centralizar. Porque o que acontece? Provavelmente a gente pensa, eu quero centralizar, então eu quero que ele fica, por exemplo, do topo. Eu quero que ele fique 50% do topo. Isso vai funcionar? Vai centralizar o nosso retângulo? Vamos dar uma olhada. Ele não centraliza. E por quê? O que acontece? Para essa imagem estar centralizada do topo ao embaixo e da esquerda também, deixa eu colocar da esquerda, vai ficar mais fácil de entender. 50%. O que acontece? Quando você coloca 50%, seja no topo, seja na esquerda, seja na direita ou embaixo, o que acontece? Vou dar um exemplo da esquerda. Ele tira 50%, nesse caso nosso aqui, 50% da tela. Só que o que acontece? Quando dá esse 50% da tela, é onde começa, nesse caso aqui, no nosso exemplo, o retângulo. Então, bem aqui onde ele está começando, é onde deu os 50%. Então, por isso que ele não centraliza corretamente. Ele, no caso, ele dá os 50% e após os 50% começa a imagem. Nesse caso, se a gente fosse fazer um cálculo, o que a gente precisava fazer? A gente precisava tirar metade do nosso retângulo para ele vir para a esquerda, no caso, e ficar totalmente centralizado. Bora lá? A gente tem que o comprimento dele é 500. Então, a gente precisa tirar metade, 250. O que a gente pode fazer para centralizar? Então, a gente vai ter que um cálculo. A gente continua tendo nosso 50%, só que a diferença é que a gente vai tirar a metade da imagem, o 250, correto? Vou salvar e centralizou. Exatamente por causa disso. E agora vamos fazer a mesma coisa para o topo, vai funcionar da mesma maneira. Nossa altura é de 300 pixels, então a gente vai fazer um cálculo, a gente continua com o nosso 50%, menos metade de 300, 150 pixels. E isso vai ter que centralizar a nossa imagem. Funciona desse método? Funciona, só que começa a ter problemas. Se você acaba trocando, imagina que seja uma imagem. Se você trocar essa imagem, imagina que a imagem agora ela tem 580 pixels por 400 de altura. Se eu salvar, ela vai continuar centralizada? Ela não continua. Talvez aqui não deu tanta diferença porque foi pouco, mas deixa eu só aumentar aqui que vai ficar mais visível isso. Ah lá, aqui já ficou mais visível. Por que ele já deixou de estar centralizado? Porque o nosso cálculo está errado. Como eu aumentei o comprimento e a altura, eu deveria fazer essa compensação. Também pegar, nesse caso, nosso comprimento, por exemplo, em vez de ser 500, como era antes, agora foi para 680. Então a metade seria 340. Eu teria que ficar compensando. E nossa altura foi para 500, então 250. Então se eu trocasse uma imagem ou aumentar ela, ou até diminuir, ou que seja, contando que mude o tamanho dela de comprimento, de altura, o nosso retângulo, vamos usar o retângulo como exemplo, ele já ia ficar descentralizado. Então toda vez que houvesse uma mudança da imagem, do tamanho, a gente teria que lembrar de centralizar de novo. E tem uma maneira de você não precisar ficar fazendo isso, que a gente pode usar o Translate, que ele faz esse trabalho pra gente. Vamos ver? Eu vou tirar esse cálculo e voltar aos 50% de novo, tanto no top quanto no left.
Vamos voltar lá. Totalmente descentralizado. Deixa eu dar uma diminuída também para voltar para o 500, 300. Vai ficar um tamanho menorzinho. Beleza. Vamos lá. Translate. A gente vai... Transform, Translate. Tá certo, Translate. É aqui que vem a mágica. O que acontece? A gente estava calculando a metade no braço, né? A metade do nosso comprimento, ou seja, nesse caso, o 250. Só que vamos pensar assim, tanto no eixo do jeito que a gente está usando, na esquerda como para o topo. A gente quer 50%, a gente quer que volta, né? Então vai ser negativo. Então, em vez de eu calcular, por exemplo, a altura sobre 2 ou 50% da altura, você joga direto os 50%. Nesse caso vai ser negativo, pela questão dele você querer que ele volte para a esquerda e querer que ele volte para o topo. Então, se eu salvar, ele já centralizou. E por que isso? Porque essa porcentagem do Translate, ela não funciona igual do topo ou da esquerda, o top, do left. Ela é diretamente ligada com o tamanho da imagem. Então você não precisa calcular e não importa. Se eu trocar a imagem, aumentar ela vai continuar centralizada. Vamos testar para ver? Vou fazer deixar bem grande, 700 por 500, por exemplo. Vou salvar e continua centralizado. Então, a grande jogada de usar o Translate é essa. Ele te elimina o retrabalho de ficar calculando, de ficar voltando no código para centralizar o retângulo, nesse exemplo nosso. Então, é bem cômodo usar o Translate nesse caso para centralizar, porque se você pode trocar imagem, você pode fazer o que quiser aqui, mexendo no tamanho, na altura, que ele vai ficar sempre centralizado. Eu espero que isso seja útil para você. É isso que eu queria deixar hoje e até a próxima.